Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1, no capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Livro 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus. 2 Reis, quem encontrou, diga amém. Amém. Por favor, fique de pé, seus irmãos acharem por bem puderem se levantar, os que puderem, para nós lermos a palavra do Senhor, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te envio Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem de sua lepra, da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Porque rasgaste os teus vestidos, deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, ó Pai querido, eu me coloco perante o Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor para a igreja, para que o Senhor abençoe a igreja, para que o Senhor fale com cada um de nós aqui nesta noite, mediante a bondade e a misericórdia do Senhor. Ó grande e soberano Deus, eu sou apenas o barro, o Senhor é o oleiro, ó Senhor, e o Senhor colocou essa excelência num vaso de barro, para que a honra e a glória seja do Senhor. Deus Pai, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Fala com a igreja, Senhor, fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao assentar, bate as palmas e exalta o grande e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Glorificado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, louvado seja Deus
Eu fico feliz por estar aqui nesta noite para mais uma vez nós meditarmos juntos na bendita, santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus, graças a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. E eu agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor, por misericórdia, tem nos concedido. Louvado seja Deus. E nesta gloriosa noite, eu venho falar com os irmãos alguns pontos nesta passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar com os irmãos concernente, sendo hoje um culto de família, eu quero falar concernente a família de um homem que era muito importante. Naamã, ele era muito importante para o seu senhor. O senhor dele, que era o rei da Síria, ele tinha em grande estima o seu comandante, porque pelo comandante Naamã, o Senhor deu muitas vitórias para o povo da Síria. E então o rei da Síria tinha muita estima pelo comandante Naamã. E aí eu quero falar com vocês alguns pontos nessa parte da palavra aqui, que é muito importante. Veio então cativa, que numa batalha, numa guerra, os sírios levaram cativo para Israel uma menina, uma jovem, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E essa jovem, essa menina que trabalhava lá na casa do comandante, ela, mesmo estando num país estranho, mesmo estando em terra estranha, ela não deixou de anunciar o seu Deus. Ela não deixou de falar do grande poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mesmo estando em terra estranha, ela não negou o Senhor. Mas sim, ela foi uma menina fiel a Deus e procurou a anunciar o Senhor, porque o Senhor dela, o Naamã, era leproso. E certamente naquela época a lepra toda a vida foi uma doença, que fazia com que o cidadão, por mais honra que ele tinha, como era o caso de Naamã, o rei queria honrá-lo, quem sabe até num banquete, ou numa grande reunião, ou num grande banquete que o rei desse, o Naamã tinha que ficar a receber as suas honrarias lá longe, em outro lugar, porque não poderia misturar com a multidão, porque não podia, a lepra impedia isso. E então, o que acontece é que essa enfermidade tirava a autoestima de Naamã, tirava a honra dele, ainda que ele tinha toda a capacidade para ser honrado ali, mas tirava a autoestima e a honra dele, essa enfermidade, que era a lepra. Então, a menina que estava a serviço da mulher de Naamã, anunciou o glorioso Senhor Deus de Israel e falou: quem dera o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. Primeiro ponto é este, que quantas pessoas na igreja têm um testemunho, mas se sai para o trabalho, muitas pessoas nas igrejas, creio em nosso ministério aqui abençoado, nós temos uma sã doutrina, procuramos guardar a palavra do Senhor, mas em muitos lugares, quantas pessoas têm um testemunho em casa, na igreja, dentro da congregação, onde está com os irmãos da igreja, mas quando sai, vai para um outro lugar, tem uma roupa para poder vestir, para vir para a igreja e outra para passear no shopping. Tem uma para poder vir para a congregação louvar o Senhor com os irmãos e outra para poder ir para o trabalho. E chega lá no trabalho, o testemunho é péssimo.
a vida da pessoa não condiz, ela nem muitas das vezes diz que é serva de Deus, e se for dizer tem vergonha, porque o testemunho dela nunca foi brilhante. É o caso da nossa irmã que chegou aqui, agonia mesmo aqui na frente, e estava falando aqui, e falou, eu recebi muita bênção aqui, e agora o meu propósito é andar na presença do Senhor e servir a Deus, porque eu me lembro das bênçãos que eu já recebi, e de agora em diante, a única coisa que me atrapalha é isso. Ela confessou aqui adiante da igreja, não é? Então quer dizer, é uma pessoa que tem temor. Nós não podemos ter, né? Nós temos que ser uma coisa só. Nós somos luz do mundo e somos sal da terra. Não se pode esconder uma cidade edificada atrás do monte, nem uma lamparina se acende uma lâmpada para pôr atrás, debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas no velador ou em cima no alto, e ela ilumina toda a casa, não é? Então nós somos, se o sal vier a ser insípido, como se pode salgar com ele? Como pode aproveitá-lo? Imagina para você ver, mistura sal com areia, bem misturadinho, o mesmo tanto de sal e o mesmo tanto de areia, você não consegue separar ele mais e não consegue comer, fazer comida com ele. Então é isso, queridos e amados irmãos e irmãs, é onde a palavra aqui dá esse ponto tão importante, chave aqui, e as horas ali são, o relógio é nosso amigo, né? Glória a Deus. Então dá esse ponto tão importante, louvado seja o nome do Senhor, que mostra a nós a fidelidade daquela menina que falou com a mulher do comandante Naamã, disse, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele curaria da sua lepra. O comandante Naamã creu. Outro ponto importante, o ponto primeiro é que eu estou frisando aqui, é que a menina foi fiel ao Senhor, mesmo em lugares longínquos, mesmo em terra estranha, ela era crente no Deus de Israel, uma vez que a Síria adorava outros deuses, mas ela era fiel ao Senhor seu Deus, não é? Isso é muito importante. Outro ponto é que quando ela falou com a mulher creu e contou para o marido dela, que era o comandante, e o comandante creu, e por isso foi ao rei da Síria para pedir para ele, para enviá-lo ao rei de Israel. O rei da Síria também confiou e creu também, e falou, eu vou te dar uma carta para você ir aqui, eu vou te dar uma carta agora, para você ir entregar ao rei de Israel. E o rei de Israel recebeu a carta, e quando o rei de Israel recebeu a carta, vou resumir aqui porque as horas já estão pedindo aqui quase já para mim parar. Então, quando o rei de Israel recebe a carta, louvado seja Deus, então o rei de Israel, lê a carta e fala, sou eu porventura Deus para sarar alguém, para dar a vida ou para matar alguém? Não, vê que chamou seus servos e conselheiros e disse, vede que o rei da Síria está procurando uma ocasião contra mim. Mas não era não, é porque eles tinham a necessidade, o rei da Síria, de ver o seu servo curado, o comandante Naamã. Então, quando o Eliseu, o profeta de Deus, ouviu dizer que o rei de Israel rasgou as suas vestes e falou dessa forma, Eliseu falou, por que rasgaste as tuas vestes, ó rei de Israel? Deixa o homem vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Então isso é importante, irmãos. Isso é muito importante. O homem de Deus estava preparado. O homem de Deus estava pronto. O homem de Deus estava com a disposição toda para poder fazer a obra do Senhor. Ele estava com a vida no altar. Certamente ele entregava sua vida a Deus. E Deus já usava ele mesmo. De toda forma o Senhor usava o profeta. Então ele estava na presença do Senhor, em unção, comunhão, santidade, obediência, temor ao Senhor. Tanto é que quando ele ouviu falar que o rei de Israel rasgava a veste, ele falou, por que rasgaste as tuas vestes, ó rei de Israel? Deixa ele vir a mim e saberás que há profeta em Israel.
Então, foi aonde a confiança, né? Ele foi a Naamã, ele foi ao profeta Eliseu. O comandante Naamã foi então ao profeta Eliseu. E Eliseu, quando ele chegou lá, Eliseu mandou o seu moço sair e falar com ele, para ele vir e lavar 7 vezes, né? Para ele ir e lavar 7 vezes nas águas do Jordão, que ele seria curado. Agora aquela família que ficou esperando lá na Síria, uma família, hoje é o culto da família, né? Deus quer curar, salvar, libertar, transformar, fazer obra na vida da nossa família. Depende de nós crer no profeta de Deus, depende de nós crer na palavra do Senhor, e depende de nós confiar, porque a obra do Senhor, milagre vai acontecer na nossa vida também. Então o povo ficou esperando lá na Síria para ver o que aconteceria, né? Mas quando Naamã chega e o profeta manda o seu moço falar com ele, para ele ir e lavar nas águas do Jordão, que ele seria curado, banhar 7 vezes, mergulhar, não é? 7 vezes, ele ficou muito enraivecido e ele foi indignado e falou: pensei que o profeta ia sair para fora, ia colocar a mão na ferida do leproso, ia passar a mão no corpo do leproso, ordenar a cura do leproso, nem porque ele era um comandante em alta patente como ele era do exército do rei da Síria, não, mas Deus queria ver, era a fé dele, como o caso do cego de nascença, que Jesus untou os olhos dele, fez lodo com cuspe, né? Fez lodo com saliva, e ele untou os olhos do cego e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Ele foi com os olhos sujos, cheio de barro, mas lavou e voltou vendo. Agora o Naamã, ele não estava querendo se humilhar em descer nas águas do Jordão. Ele falou: não são porventura Abana e Farpar, rios da Síria, muito mais limpos do que todas as águas de Israel? Agora eu tenho que descer nas águas do Jordão para ser curado? Mas houve algum dos servos dele que falou: meu pai, se o profeta pedisse ao Senhor coisa mais difícil, o Senhor não faria para ser curado da lepra? Ele falou: sim, então o que custa o Senhor humilhar e descer nas águas do Jordão para ser curado? E então ele consentiu nisso, e ele desceu e mergulhou a primeira vez e não foi curado, e mergulhou a segunda vez e não foi curado, e mergulhou a terceira vez, terceiro elo, não foi curado, a quarta não foi curado, na quinta foi curado, foi ou não foi? Não foi não? Não foi não, então na quinta não foi, e na sexta foi? Então, e na sétima vez? Na sétima vez ele foi curado, e diz que, segundo a palavra do Senhor, e eu creio nela, está escrito na palavra do Senhor, que ele mergulhou na sétima vez que ele mergulhou, ele saiu com a pele mais limpa do que a pele do neném. Porque o nosso Deus é aquele Deus que faz obra tremenda e maravilhosa. Então, nosso Senhor Jesus, hoje, nos dá por exemplo, para que nós possamos confiar e crer nele. Tinha muitos no tanque de Betesda, esperando descer uma água lá, que o anjo vinha e movia as águas para ser curado de toda enfermidade. Mas quando Jesus chegou, não precisou da água. Aquele homem que estava ali há 38 anos, foi curado. Aquele paralítico levantou, porque o Senhor Jesus falou: quer ser curado? Ele falou: como eu posso, Senhor? Porque antes que eu desça na água, desce outro. Quando o anjo vem e agita a água, eu vou descer, mas desce outro antes de mim. E Jesus falou com ele: levanta, toma a tua cama e vai embora para sua casa. Louvado seja Deus, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem poder para nos curar, para nos libertar. Se naquela época Eliseu, Elias, os profetas foram usados por Deus para fazer tamanhos milagres, o mesmo que usou os profetas
fez com que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré levantasse de entre os mortos, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, é o nosso sumo sacerdote e o nosso advogado santo, e Ele tem poder para nos curar, nos limpar, perdoar o nosso pecado, nos salvar e nos levar para a glória. Amém? Deus abençoa, Deus continue abençoando a todos vocês. Esta é a palavra que o Senhor me deu nessa noite, porque o tempo não nos dá mais oportunidade para irmos mais além, mas eu, em nome do Senhor Jesus, agradeço e as palmas exaltam ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.